Senhor. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler só a metade do versículo. Esse versículo é muito grande, então vamos ler só a metade dele. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. O livro de Gênesis é um livro justamente que a palavra Gênesis significa justamente começo ou começos, princípio ou princípios. Ele dá essa ideia, o livro justamente dá essa ideia, tanto de o começo de todas as coisas, como também do princípio, a ideia de princípios que se extrai aqui, da criação, do início da humanidade, do começo de toda a obra de Deus em relação à humanidade. Então, quando a gente, no livro de Gênesis, que é o livro do princípio, ou o livro dos princípios, sempre que a gente lê o livro de Gênesis, a gente tem que ler e pensar assim, o que está por trás disso daqui? O que tem por trás aqui desse acontecimento? O que tem de princípio aqui para a gente extrair para a nossa relação com Deus, para a nossa caminhada com Deus? Quando a gente lê aqui no princípio Deus, eu já começo justamente pensando o quê? No princípio, Deus. E aí ele vai partir para vários verbos. O primeiro aqui é justamente criou Deus os céus e a terra, mas é então antes, a ideia, se aqui está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, então esse no princípio já nos dá a ideia de quê? De que antes de que tudo existisse, que a gente tem ideia do que é a existência, que é céu, terra, tudo que é material, antes de tudo já existia alguma coisa. Deus. Então, essa informação que o livro justamente de Gênesis, o livro do princípio ou dos princípios no passa, é algo muito importante. Do ponto de vista do tempo e do espaço, antes da criação do tempo, porque o tempo também está sendo criado aqui, é a partir dele criar os luminares, a diferença de dia e noite, ele diz para que haja então a diferença de dias e dias, o próprio tempo vai ser criado aqui. Então, antes do tempo e antes do espaço, já existia Deus. Daí a força dessa expressão, no princípio, Deus. Se no princípio Deus, então antes de todas as coisas Deus. Se antes de todas essas coisas Deus, no livro de Gênesis, no livro dos princípios, essa é além de uma informação, isso nos passa um princípio que está por trás dessa informação. Que princípio é esse? Que Deus deve estar antes e acima de absolutamente tudo na nossa vida. Deus deve estar acima e antes de absolutamente tudo na nossa vida. No princípio, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Acima de qualquer coisa, Deus. Esse é o princípio que rege toda a criação e, portanto, que rege toda a humanidade. E é o princípio que nós tanto temos ignorado. Todos nós, seres humanos. Abre comigo, por favor, a Bíblia agora no livro de Mateus. Mas antes aí de Mateus, eu acho legal como justamente João, você vê ali é o primeiro livro do Velho Testamento, né? Se a gente vai ver aqui no livro de João, vou tentar ler sem óculos aqui. Deixa eu pegar. Capítulo 1. Então, veja que João aqui é um dos evangelhos, né, que está trazendo justamente como sendo aqui a ideia do primeiro livro aqui do Novo Testamento, da Nova Aliança. Você tem, então, o primeiro versículo, o primeiro capítulo, a primeira expressão que tem no Velho Testamento lá, quando vai fazer a narrativa ali, é o quê? No princípio, Deus. E aqui, o capítulo 1, então, do livro de João, o Evangelho segundo João. João era um dos apóstolos que andou com Jesus e era aquele apóstolo mais chegado, né? Aquelas dezenas de discípulos, você tinha ali 12 discípulos que eram os apóstolos, que eram os mais próximos de Jesus. Desses 12, você tinha 3 mais chegados, e desses 3 mais chegados, João era o mais chegado de todos.
Eu vejo como o livro de João ele diferencia dos demais evangelhos. Você vê que os outros, normalmente, eles vão contar coisas diferentes, quando repete é bem parecido. Eles narram muito mais a coisa do ponto de vista do acontecimento, da exterioricidade. E João ele vai muito mais justamente na essência, para mim, justamente por ter sido esse que era mais próximo de Jesus, era aquele que se recostava no peito de Jesus. Então ele conseguiu apreender muito mais a essência dos acontecimentos e das palavras de Jesus. E normalmente ali os evangelhos, 2 dos evangelhos, por exemplo, vai começar as narrativas o quê? Dizendo da genealogia. Olha, eu vou começar aqui a narrar sobre Jesus, então eu começo por onde? Eu vou começar sobre genealogia. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, etc., até chegar em Jesus. João começa exatamente como? No princípio, Jesus. Não, está escrito aí no princípio era a palavra de Deus. A palavra, e a palavra estava com Deus. Mas se você vai ver lá no versículo 3 de Gênesis, ali é justamente essa palavra era Jesus, que é um com o Pai. Diz que, e disse Deus, haja luz, e a palavra de Deus diz que Jesus era justamente essa palavra criadora sem a qual nada do que foi feito teria sido feito. Então, justamente, João está apresentando aqui, lá começa com foco na primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Primeiro versículo, a primeira metade do versículo, o foco ali é Deus, a primeira pessoa na Trindade, e vem João aqui na Nova Aliança, e o foco dele é justamente também aqui no princípio, antes de tudo, acima de tudo, antes de qualquer coisa e acima de toda coisa, Jesus. Ele vai, veja que a palavra aí está com P maiúsculo, né? Não é uma palavra qualquer. No princípio era a palavra, e a palavra com P maiúsculo, ou o verbo, né? Em algumas das traduções vai estar aí o verbo, é verbo com V maiúscula, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Então está justamente dizendo que esse de quem ele está falando aqui é o próprio Jesus. E diz que ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E diz, todas as coisas foram criadas através dele. Dele quem? Desse verbo ou dessa palavra. E sem ele ou sem essa palavra, esse verbo, nada do que existe teria sido feito. Ele está falando dessa palavra do versículo 3 lá que ele começa a dizer, e disse Deus, haja. E depois continua, haja isso, haja aquilo outro, e tudo foi existindo. Jesus era essa palavra criadora. E aí então João apresenta Jesus dizendo justamente, lembra lá no princípio? Lembra antes de tudo acontecer? Não tinha aquela palavra que ia criando tudo, a palavra como aquele poder de Deus que tudo criava? Então, sabe aquela palavra? Ela virou carne. E ela habitou entre a gente. Ela tomou forma de gente, nasceu na barriga de uma mulher virgem, andou aqui, teve a infância, teve a adolescência, teve a juventude, andou no meio da gente, pregou para as pessoas, curou as pessoas, ensinou um monte de coisa para a gente. Essa palavra encarnou e andou e viveu entre a gente. Olha que coisa extraordinária. Então, novamente, no princípio, Deus, agora na pessoa de Jesus, que sendo um com Deus, Pai, Jesus é também Deus. E aí, Mateus capítulo 10, deixa eu ver a partir de onde a gente lê aqui. Vamos ler a partir de 27, embora a ênfase minha vai ser um pouco mais adiante. Eu vou daqui a pouco pedir para o pessoal do louvor para voltar e ministrar de novo essas músicas para a gente, tá bom? A gente já está terminando aqui. Eu vou pedir para vocês para a gente ter novamente as mesmas músicas que vocês cantaram, que vocês possam ministrar para a gente de novo, por favor, tá bom? Versículo 27 do capítulo 10 de Mateus. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai.
E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça? Estão todos contados. Por isso, não temais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja que aqui, quando ele está falando, ainda não é a ênfase nossa, é ali mais para frente, mas veja que Jesus está falando sobre a salvação aqui, não é aquele que o declarar diante da igreja, fazendo uma confissão de fé, ou que o declarar na hora do louvor, levantando as mãos, não é o que aquele que diante das pessoas que são igualmente crentes, igualmente evangélicas, levantam a mão e se declaram, se mostram como sendo pessoas de Jesus, mas ele diz aquele que declarar diante das pessoas, declarar Jesus e reconhecê-lo. E diz também que qualquer que negá-lo diante das pessoas, também ele o negará perante o seu Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama, aqui a ênfase minha justamente no versículo 37 aqui, a partir do 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, a achará. Às vezes eu olhava esse texto assim e ficava pensando assim, gente, acho que Jesus tinha um problema, acho que ele precisava de um terapeuta, assim, como é que pode? Acho que Jesus tinha um problema pessoal muito sério, assim, uma carência gigante. Como assim? Me incomodava quando eu lia isso. Às vezes eu dizia assim, como assim? Amar mais do que meu pai, amar mais do que a minha própria vida, mais do que meu filho. Cara, que carência é essa de Jesus? É como eu chegar para o tio Margarida e dizer assim, tio Margarida, se o senhor não me amar mais do que sua filha, mais do que sua mãe, esquece. Ou se eu me ama mais do que sua filha e mais do que sua mãe, ou então esquece, a gente não vai ter nada. Imagina dizendo isso para o vai dizer, cara, o Emer está com um problema. De repente Jesus chega e diz assim, olha, sabe sua mãe, a pessoa que você mais ama, seu pai, seu filho, se você não me amar mais do que a eles, você não é digno de mim. Eu falo, Jesus, algum problema, alguma coisa errada aqui. Mas é justamente o amor dele por nós é que faz isso. Por quê? Não é por causa de uma carência dele que ele diz para a gente que se a gente não amá-lo acima de tudo isso, nós não somos dignos dele. Que a relação não vai acontecer. Que ele não vai se entregar para a gente, tudo bom, Tiago? Ele não vai se entregar para a gente nessa relação. Na verdade, ele só faz isso porque ele sabe que nós é quem precisamos colocar em primeiro lugar para que verdadeiramente nós sejamos estabilizados, para que a gente seja constante. Porque se eu colocar o meu amor primeiro na minha esposa, e aí o que acontece se ela me abandonar? Se eu colocar o meu amor primeiro no meu filho, o que acontece depois que ele casar e for embora? Se eu colocar o meu amor primeiro na minha própria vida, o que vai acontecer quando eu perder minha saúde e tudo indicar que eu estou quase morrendo? Seja por uma doença, seja porque a idade está se avançando. Qualquer coisa, por mais nobre, mais especial que seja, o ministério, se eu colocar o meu amor no ministério, trabalho missionário, no pastoreio, aí se as coisas não acontecerem? E se começarem a deixar de acontecer? E se de todo jeito alguém de repente vem e está tomando o ministério da minha mão? E se eu estou acabando a minha vida e o ministério vai acabar também junto? Você então começa a entrar em parafuso, você começa a entrar em depressão, você começa a entrar em pânico, você fica instável se o especial, aquele a quem você devota, o principal lugar na sua vida, aquilo ou aquele a quem você, que você coloca no primeiro lugar na sua vida,
for qualquer coisa ou qualquer pessoa, se não for Deus. Por isso o princípio precisa ser aplicado. No princípio, Deus. No princípio, a nova aliança, Jesus. Acima de todas as coisas e acima de qualquer coisa, Deus. Antes de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, Jesus. Para o bem da gente, ele diz assim: eu não vou enganar vocês. Se não for desse jeito, não venha. Espera, continua frio. Porque se você vier e ficarem te enganando como se você estivesse, você vai ficar morno. Vai continuar não me tendo, porque eu não vou me entregar para a relação pelas metades, para o seu bem. E aí você vai pensar que está, mas não estando. Então ele diz, não vem. Deixa quando você realmente dizer assim, eu preciso de Deus mais do que qualquer coisa. Eu preciso de Jesus mais do que qualquer coisa. Aí vem, nessa hora você vai estar pronto para a relação comigo. Porque sendo Deus antes de tudo, acima de tudo, sendo Jesus antes de tudo e acima de tudo, sendo eles a base e a estrutura de absolutamente todas as coisas, Jesus e Deus são o único absoluto que existe. Tudo que existe, existe nele. Tudo que tentar existir fora dele não vai ter raiz, não vai ter substância, não vai ter estabilidade. E vai realmente viver oscilando, e não vai funcionar. Agora, quando a gente finca os nossos pés em Jesus, quando a gente pega o nosso coração e coloca, entrega para Jesus e diz assim, Jesus, toma o meu coração. O primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu tio, eu amo todo mundo. Mas o Senhor é o primeiro na minha vida. Todo o resto vai ter que girar em torno do Senhor. Todo o resto vai ter que girar em torno do seu propósito para mim, do que o Senhor diz que é melhor para mim, das suas orientações para mim, do teu ensino para mim, das prioridades que o Senhor estabelece para a minha vida. Aí as coisas vão começar a realmente funcionar na vida da gente. E a gente vai então ficar estável. Aí é como justamente Jesus diz, não tenham medo, como ele diz nesse texto, daquele que pode apenas tirar a vida de vocês. Quando e na medida em que a gente coloca Deus em primeiro lugar e coloca Jesus em primeiro lugar, a gente vai cada vez mais caminhando no sentido desse lugar, que é o lugar onde nada nos atinge, não é aquela piadinha de o que vem de baixo não me atinge, fala, então senta no formigueiro, né? Aquela piadinha não. Mas, de fato, a gente estando em Deus, alicerçado em Deus, o nosso coração estando em Jesus, ele vai nos levando ao longo da caminhada para um lugar mais alto, onde nós ficamos inatingíveis. Aquilo de fato que nós somos, o que de fato importa em nós, fica inatingível. Aí você pode perder o marido, você pode perder a esposa, você pode perder o filho, você pode perder o pai, você pode perder o emprego, você pode perder a saúde, você pode perder a reputação, você pode perder os seus bens, você pode perder absolutamente tudo e não terá perdido absolutamente nada, porque o seu tudo é Jesus, porque o seu tudo é Deus. E Deus e Jesus, nunca ninguém pode tirar isso da gente. Como Paulo vai dizer, nada, absolutamente nada pode nos afastar de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem demônios, nem anjos, nem a morte, nem a vida, nem riqueza, nem pobreza, nem o bem-estar, nem o mal-estar, nem a doença, nem a saúde, nem a vida, nem a morte. Ele diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, se eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração em Deus, e o primeiro na minha vida é Jesus, a primeira relação na minha vida é Jesus, e nada me separa dele, então qualquer perda que eu tiver não será perda. Não do ponto de vista realmente da existência que realmente importa, que é a espiritual. Aqui nós estamos apenas passando por aqui. Nessa terra, tudo que Deus nos der, de mais precioso que seja, e por mais belo que seja, comparado com o que Deus tem para a gente na eternidade, no subjetivo, para fora desse tempo e desse espaço, é absolutamente nada.
Não, é muito. Meu pai é demais, minha mãe é demais, meu filho sim, mas comparado com o que Deus tem para a gente, é nada. De maneira que se você perde, nossa, eu tinha tudo para viver mais 40 anos com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com meu marido, com a minha esposa, e eu perdi isso. Esses 40 anos de perda não é nada comparado com o que Deus tem para você e para mim. É como uma gota no oceano. O tanto de água que o oceano tem, você pega uma gota, qualquer bênção que Deus tenha para mim e para você nessa vida é como comparar uma gota com o oceano. Por isso que a gente vendo a história de Jó e vê lá que, poxa, Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, todos os seus filhos. E de repente Deus então traz de volta, dá outros filhos para ele, mas não são aqueles filhos que ressuscitaram. Mas aquela perda para Jó, que realmente o primeiro lugar para ele era Deus, o anseio da vida dele era Deus, a paixão da vida dele era Deus, o que realmente ele ansiava no final das contas era Deus. Realmente ele não teve perda. Por mais absurdo que isso possa parecer. E enquanto nós realmente não tivermos o Espírito Santo, porque a nossa razão nunca vai alcançar isso, porque a nossa razão é parte desse tempo, é parte dessa criação, é parte do que Deus justamente criou. Essa verdade precisa ser plantada no nosso espírito. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que Jesus, quando ele foi se despedir dos discípulos, ele falou para os discípulos assim, nossa, eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês. E ele já tinha falado um monte de coisa. 3 anos e meio falando. Depois de 3 anos falando todos os dias com os discípulos, ele chega e ainda pega aqueles últimos capítulos de João ali, a partir do 13, 14 mais ou menos, e ele vai falando de carreirinha. E de repente ele diz assim, nossa, eu ainda tinha muita coisa para falar com vocês. Só que vocês não seriam capazes de entender agora. Mas eu vou, e o Espírito da verdade que eu vou mandar, ele vai falar para vocês todas as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho como dizer. Olha, se Jesus, com a capacidade argumentativa dele, a capacidade mental de Jesus, intelectual de Jesus, a capacidade de comunicação de Jesus, ele diz, eu não sou capaz de compartilhar com vocês, nesse plano da razão, algo que eu quero compartilhar, mas que vocês não vão entender, imagina eu aqui, imagina a gente. Por quê? Porque essa verdade, ela só pode ser plantada no coração. É como eu falei há uns 3 domingos atrás. A Bíblia diz o quê? Que a letra mata. Essa verdade de que antes e acima de tudo Deus, e de que se não for para amar Jesus mais do que tudo, do que seu pai, sua mãe, seu filho, ele diz, não adianta nem vir, isso mata. Você diz, então, desculpa, mas eu não vou amar esse Deus que eu não conheço mais do que minha mãe, do que meu pai, mais do que meu filho, mais do que a minha esposa, mais do que a minha vida. Desculpa, eu não vou. Se essa verdade não for plantada no coração da gente, não vai fazer sentido. E a gente vai fazer como quem? A gente vai fazer como aquela multidão que veio até Jesus para a terceira multiplicação dos pães. E aí Jesus então disse para eles, vocês estão vindo só por causa da multiplicação dos pães, né? Estão vindo só por causa do pão que perece, né? E Jesus disse, não façam isso. Não venham por causa do pão que perece. E olha que sem o pão a gente não sobrevive, hein? Jesus diz, não venham por causa do pão que perece. Venha antes por causa do pão que não perece, que sou eu. Do alimento espiritual que sou eu. E Jesus começa então a dizer, meu corpo, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem não comer de mim, não beber do meu sangue, não tem lugar comigo. Não é digno de mim. Não vai caminhar comigo. Quando Jesus começa então a falar isso, o que a multidão faz? Começa a ir embora. Ele diz, nossa, que discurso duro. Do mesmo jeito que é duro esse discurso de Deus acima de tudo, de absolutamente tudo e antes de absolutamente tudo. E Jesus antes de tudo e de absolutamente tudo. E que se eu não amar meu pai, não amar Jesus mais do que meu pai, minha mãe, do que meu filho, do que o meu irmão, do que todo mundo e do que todos, e do que minha própria vida, Jesus não vai me aceitar. Quando ele diz não é digno de mim, ele está dizendo, eu não vou me entregar para um relacionamento com vocês. É duro esse discurso. Se a gente for realmente honesto com a gente, esse discurso é duro com a nossa razão. E aí, então, aquele discurso duro para os discípulos, para os discípulos em geral, para a multidão,
vai todo mundo embora, chega para os 12 discípulos, e o que Jesus vira para eles e diz o quê? E vocês? Vocês ficaram? Vocês não vão também? Jesus está dizendo, se for necessário eu mudar o discurso para vocês ficarem, pode ir também. E aí Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo ali, e baseado também na sua própria, na verdade, muito mais na sua própria vivência, até do que a inspiração, ali já era uma experiência dele, ele vai dizer o quê? Para onde? Para onde? No mesmo lugar que a multidão foi, para sua casa, para o seu trabalho, para o seu comércio, para a mamãe, para o papai, para a pescaria de onde ele saiu. Para onde? Só que nenhum desses lugares mais para Pedro era uma opção. Por que nenhum desses lugares era mais uma opção para Pedro? Porque ele já havia colocado Deus nesse lugar, acima de tudo e de todos. Ele já tinha colocado Jesus acima de absolutamente tudo. Ele entendeu o discurso? Certamente não. Pedro não tinha também, naquele momento, sem o Espírito Santo, ele não tinha condições de ter também entendido aquele discurso de Jesus de quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Acha que Pedro, àquela altura do campeonato, entendeu isso? Não entendeu. Ele não tinha ainda o Espírito Santo para entender. Tanto que ele não falou, não foi, imagina, a gente entendeu, eles que não entenderam. Eu não vou. A gente ficou porque a gente entendeu. Não. Ele diz, a gente ficou porque, apesar de também não ter entendido, a gente não tem para onde ir. A relação com Deus só é uma relação verdadeira e genuína quando a gente chega nesse nível. Eu não tenho para onde ir. Ou é o Senhor, ou não é mais nada. Todo o resto tem que girar em torno do Senhor. Essa é a resposta que Deus espera para a gente, essa é a resposta que no princípio Deus exige de todos nós e espera de todos nós. É que sempre que a gente tiver uma oportunidade de virar as costas para Deus, de dizer não para Deus, de rejeitar Deus, de rejeitar os seus ensinamentos, de rejeitar os seus princípios, de rejeitar os seus valores, de rejeitar as suas prioridades, a gente vai dizer assim, para ir para onde? Não tem para onde ir. No princípio, Deus. Enquanto não for assim, não começou nem a ser. E essa é a beleza do Evangelho. Como que pode isso? Como é que a gente pode, então... Porque ninguém absolutamente chegou nesse ponto de realmente Jesus estar acima de tudo num nível absoluto e que não tem mais nada, em algum momento que seja, em alguma medida, e que se coloque acima de Deus. Que não vá nunca fraquejar nisso e Deus então vai dizer, então sai fora. Jesus diz o quê? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos falando justamente de um requisito para a vida. O relacionamento, o restabelecimento da relação com Deus é vida. E Jesus está dizendo, eu sou a vida. Você quer vir a mim para você ter vida? Então renuncia tudo e vem e me coloca no primeiro lugar na sua vida. Quando você me põe em primeiro lugar, aí eu vou me revelar para você. Isso é vida. Só que isso não acontece de uma maneira absoluta do dia para a noite, de uma hora para outra. Mas Jesus não diz apenas eu sou a vida e eu sou a verdade. Ele diz eu sou também o caminho. Quem está no caminho já está 100% na verdade. Quem está no caminho, por mais que ainda começou a trilhar e tem zilhões de quilômetros para poder caminhar nessa caminhada, trilhar nessa caminhada, avançar e crescer nessa caminhada, mas se você deu o primeiro passozinho, você já está na verdade na vida. Não depende do tanto que você já aprendeu, do tanto que você já acertou, do tanto que você já renunciou, pai, mãe, filho, papagaio, periquito, a própria vida para abraçar Jesus. O que depende é que você deu o primeiro passo e que você não recuou nesse primeiro passo. E que você vai dando esse passo e vai nessa caminhada com Jesus no sentido dessa renúncia. E quanto mais, então, você caminha nisso, tanto mais essa renúncia passa a ser uma realidade, tanto mais Deus se revela através do Espírito Santo para você e para mim.
Quanto mais ele se revela para nós, tanto mais sentido faz essa renúncia, e a gente percebe que tanto mais preparado agora a gente está para amar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, a cuidar melhor da nossa própria vida, a dar valor para a nossa própria vida. E aí a gente renuncia mais ainda a esse amor, para dar mais espaço ainda para Deus nos encher, dando passos nessa caminhada, e aí mais ainda então Deus nos enche, e quanto mais Ele nos enche, mais capacitado agora a gente está para amar as pessoas ao nosso redor, e ter comunhão com elas, agir da maneira correta com elas, abençoá-las e ser para elas o que Deus espera que a gente seja. E a gente renuncia um pouco mais ainda esse amor em relação a eles e coloca um pouco mais Deus ainda de novo mais acima, e tanto mais a gente vai amá-los, tanto mais a gente vai cuidar deles. Se a gente faz esse movimento, não tem perda para o pai, não tem perda para a mãe, não tem perda para o filho, não tem perda para mim, como ele falou, quem perder a própria vida por amor de mim, acha lá. Quem perder o pai por causa do amor a mim, acabou foi achando o seu pai. Porque quando você renuncia a isso, deixa de colocar o seu pai no primeiro lugar, para me amar, você vai encontrar em mim a capacidade para devotar para o seu pai o verdadeiro amor, aí agora que você tem tudo para conquistar seu pai. Se você tira a sua esposa, seu marido do primeiro lugar, e coloca Deus em primeiro lugar, e ama em primeiro lugar, agora é que você tem capacidade de amar verdadeiramente seu marido e sua esposa. Então não tem perda. Mas não pode ser, e esse é o grande perigo, que muita gente tem feito num pseudo-evangelho, é que quando a gente fala isso, é dizer assim, tá, nossa, então eu amo papai demais, mamãe demais, eu amo meu marido, sou louco no meu marido, estou para perder ele. Não, então eu vou para a igreja. Eu vou parar de amar meu marido, porque eu vou para Jesus, que Jesus vai me dar meu marido de volta. Eu vou para a igreja por causa do meu marido. Não, é isso. Eu vou para a igreja porque Deus vai abençoar a minha vida. Nisso não é colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou para a igreja porque Deus vai abençoar as minhas riquezas, vai me dar saúde. É promessa da palavra de Deus? Mas é promessa não para barganha, é promessa como um resultado natural do que normalmente acontece na vida das pessoas que colocam sua vida em Deus. E não vai acontecer, inclusive, com todo mundo. Na velha aliança era garantido para todo mundo. Na nova aliança vai acontecer com alguns, que os planos de Deus para um vai ser para um lado, para um vai ser para o outro lado. Então tem que colocar genuinamente e não como um meio. Não é usar Deus como um meio para eu poder atingir aquilo que eu verdadeiramente amo. Mas é verdadeiramente renunciar. É como aconteceu com Abraão. Abraão, qual era o grande prêmio, a grande promessa de Deus para Abraão? Um filho, a partir do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era a promessa para ele. E quando Deus dá esse filho, e esse filho está jovenzinho, o que Deus chega para ele e diz? Abraão, pega, sabe aquele filho, a partir do qual eu disse que vou te dar tudo, que se eu tirar ele, você não tem mais nada, porque toda a promessa está em cima dele? Então, pega esse filho, vai lá, leva ele no monte, e você pega e sacrifica ele para mim. Mata o filho, sem o qual nada do que eu prometi para você vai acontecer. Ele vai lá e obedece. Quando ele está para realmente sacrificar o seu filho, ele diz, opa, para. Só queria ver. Você ia fazer mesmo. Ele diz, porque ele sabia que ia ressuscitar. Tá. Sabia que ele tinha esse poder. De fato, a Bíblia vai dizer isso. Ele sabia que ele poderia até. Agora, se ele só fez porque ele tinha absoluta certeza de que Deus ia ressuscitar, então não teria surtido o efeito da renúncia que Jesus falou. Uma coisa é saber que para me abençoar, e a minha bênção é o próprio Deus, né? Mas a verdadeira bênção, se precisar, Deus ressuscita. Se não precisar, é porque não vai mais passar por ali. Esse é que tem que ser o compromisso da gente nesse nível. Então, às vezes, não, porque eu sei, então eu vou fazer, porque eu sei que Deus vai ressuscitá-lo, na pior das hipóteses. Não, então não é porque realmente você descansa em Deus. Deus é o maior interessado em que você ame as pessoas que estão à sua volta. Esse é o mandamento que ele colocou no mesmo nível do mandamento do amor a ele próprio. Ele é o primeiro interessado que eu e você amemos os nossos pais, os nossos filhos,
os nossos maridos, as nossas esposas, que amemos a nossa vida. Ele é o primeiro interessado nisso. Só que o que ele está dizendo é, se você não colocar as coisas no devido lugar, se você não colocar, em princípio, Deus acima de tudo e antes de qualquer coisa, não vai acontecer nem isso que eu quero para você. Você vai viver uma vida lastimável e terrível. A melhor vida que você puder levar vai ser uma grande perda. Acredite, é o que Deus está dizendo. Então, ou nós acreditamos na palavra de Deus ou nós não acreditamos. Se a gente acredita, aí o segundo passo é claro, é dizer assim, cara, minha razão acredita, o meu espírito não alcançou. Então, Deus, planta essa verdade no meu espírito, Espírito Santo de Deus, traz o espírito da letra para o meu coração para isso fazer sentido no meu espírito. E assim me fortalece, me dá graça para eu viver isso. Até onde deu para eu alcançar com a razão, eu alcancei. E agora, então, eu vou tomar essa decisão e eu vou começar a trilhar esse caminho. E na medida em que Deus vai me lembrando, eu vou, então, ainda como quem está no tempo da lei, que apenas faz por uma consciência, no meu dia a dia, e eu percebo que eu não estou priorizando Deus nas minhas finanças. Eu não estou priorizando Deus no meu tempo de dedicação para a leitura da Bíblia. Eu não estou priorizando Deus no meu tempo de oração, de devocional. Eu não estou priorizando Deus na minha vida de jejum. Eu não estou priorizando Deus no tempo que eu dedico para evangelismo, para estudar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus. Na medida em que Deus vai me mostrando que isso não está acontecendo, eu vou reajustando a minha vida. Isso é estar na caminhada. O que não é estar na caminhada é eu tomo a decisão hoje, sem ter mudado nada, com a minha razão, meu coração ainda não mudou nada. Mas Deus começa a me mostrar e eu continuo não fazendo nada. Aí eu saio do caminho. Se eu não estou mais no caminho, porque eu não estou progredindo, veja que é um caminho, não é uma parada. Se é um caminho, eu preciso estar trilhando. O caminho, você está sempre avançando. E quando a gente se recusa a algo que o Espírito Santo sensibiliza a gente, o que acontece? Eu não estou mais no caminho. Se eu não estou mais no caminho, eu não estou mais na verdade nem na vida. Eu posso ter avançado mais do que um cara que acabou de se converter. Já fiz muito mais do que ele. Mas é como a gente falou naquele dia, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas por que eu faço e deixo de fazer. Se é porque eu estou em Cristo, estou me relacionando com Ele, ou se é porque eu não estou nele. Isso é o que conta. Então a pessoa já tem um monte de tempo, como o profeta vai dizer, aquele que viveu a vida toda como um justo. No final da vida abandonou o caminho de justiça, Deus não vai se lembrar de um só ato de justiça dele. O que importa é como é que você terminou sua vida. Terminou sua vida no caminho ou não. Ele diz da mesma forma o cara que é o ímpio. Passou a vida toda praticando a iniquidade. Aí no final da vida alguém foi lá e pregou para ele, ele se converteu. E ele mal começou a viver uma vida de justiça, ele foi ceifado. E Deus diz assim, Deus não vai se lembrar de nenhum caminho dele do período de iniquidade. Só vai lembrar dos atos de justiça dele. Então a questão é, eu estou no caminho e eu não saio do caminho. Não interessa o quanto eu já caminhei, se foi pouco ou se foi muito. É eu não abandonar. Mais feliz aqueles que já caminharam muito, porque já começaram a usufruir muito. A gente pensa assim, com a nossa mente carnal e equivocada, a gente pensa, puxa, feliz aquele que só se converteu no final da vida, né? Deu para viver a vida legal na bagaça, usar o dinheiro do jeito que queria, viver a vida com a irresponsabilidade que queria. Nossa, Deus. Eu não, acabei me convertendo cedo, agora tem que ficar essa vida regrada, né? É a nossa mentalidade carnal. Porque o que a gente só consegue, como Paulo vai dizer, o homem carnal, ele olha, ele tem os pensamentos inclinados para a carne e ele então só discerne dessa forma. E aí a gente pensa que justamente só as coisas que a carne nos traz é que são os verdadeiros prazeres. Mas na medida em que você trilha, você vai percebendo prazeres muito maiores do que os prazeres que a carne nos proporciona. Prazeres espirituais, prazeres na renúncia ao pecado, que você diz, nossa, esse prazer, literalmente, que eu senti por ter renunciado ao pecado foi mais prazeroso do que o prazer que o pecado me traria, sendo que ainda depois do pecado, ainda ia trazer um monte de consequência ruim. Então, não é verdade que é mais feliz alguém que, como aquele ladrão da cruz, se converte nos 47, na prorrogação do segundo tempo, e não precisou fazer nada e já está salvo. Não, não é. Porque ele viveu uma vida miserável aqui, ele podia já começar a experimentar a vida abundante aqui na terra. E nós temos a oportunidade de já começarmos a viver essa vida abundante, entregando hoje para Jesus e dizendo, em princípio, Deus. E dizendo, Deus, o Senhor e Jesus
em primeiro lugar na minha vida. Esse é o convite que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite e a partir dessa noite.